Olá, meus queridos alunos! Estamos aqui de novo assistindo às nossas aulas. Então, fiquem atentos e uma ótima aula. Tiver alguma dúvida, pode perguntar à tia, mandando por mensagem, que a tia tem um prazer de responder a vocês, tá bom? Olá, pessoal. Na última aula eu passei uma matériazinha sobre falando desigualdade social. E hoje nós vamos fazer essa atividadezinha que vocês vão realizar em casa, responder, e pode me enviar pelo WhatsApp ou pela mesma a folha de caderno, enviando na segunda-feira, tá bom? Tem essas perguntazinhas que nós vamos trabalhar com ela durante essa semana, que vocês vão responder. Vocês vão responder essas questões e me enviar da melhor forma que vocês acharem melhor. Desigualdade é a mesma coisa que pobreza? Porque você pode fazer através de pesquisa no seu próprio livro ou pela internet em relação a essas questões. São 6 questões. Na segunda questão, quais são os problemas causados pela desigualdade? Você vai explicar cada um deles, pontuar cada um desses problemas que causa a desigualdade e responder essas questõezinhas e estar me enviando. 2 formas, ou pelo WhatsApp ou mesmo escrito, e me enviar na segunda-feira, que eu estarei lá no colégio recebendo, tá bom? Qualquer dúvida, você pode estar me perguntando. Eu tenho o maior prazer de responder a vocês, tá bom? E logo após essas questões que vocês responderem, tem um videozinho. Quem vai fazer o Enem já está se preparando para realizar a prova. E esse tema é bastante penitente em relação ao Enem. Então, eu separei uma videoaulazinha para vocês. Você que vai prestar Enem e demais vestibulares aí nesse ano e está na reta final dos estudos, provavelmente já ouviu falar desse tema, envelhecimento da população. Mas você realmente está preparado aí e sabe todos os assuntos relacionados aí ao tema de envelhecimento da população? Meu nome é Anderson Alberto, sou professor de Geografia, Geopolítica e Atualidades, e hoje te convido aí para assistir essa aula onde trataremos da questão do envelhecimento da população brasileira. Tudo bem? Bom, para a gente poder falar um pouquinho desse tema, é importante entendermos aqui esse processo de transição demográfica da qual a população brasileira vem passando aí nas últimas décadas. Nós temos aqui a famosa pirâmide etária, que mostra a distribuição da população, né, através de faixas de idade aí, onde nós temos aqui, na base da pirâmide, a população mais jovem, formada aí por crianças, adolescentes e jovens também. Aqui no meio da pirâmide, no corpo dela, nós temos a população adulta. E mais ao topo, aqui em cima, nós temos a população idosa. E o que nós podemos acompanhar nessa transformação aqui da década de 50 até para o período atual? A gente consegue perceber que que o índice de crianças e adolescentes no país tem diminuído. Isso porque vem acontecendo uma redução da taxa de natalidade e também da taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade é a quantidade de filhos que cada mulher tem em média. No Brasil, na década de 50, as mulheres tinham em média 6 filhos. Isso porque algumas tinham mais, 7, 8, 9, 10, 11, 12 filhos, né? E atualmente a taxa de fecundidade no Brasil está na casa aí de 1,8 filhos por mulher. Ou seja, não chega nem a 2, né? Só voltar que eu falei filho em vez de filho. Está na casa aí de 1,8 filho por mulher, ou seja, não chega nem mais a 2, o que mostra que, de fato, a taxa de natalidade no Brasil ela vem reduzindo. Com isso, consequentemente, teremos aí cada vez menos crianças nascendo, o que vem causando um encolhimento na base da pirâmide etária. Por outro lado, conseguimos ver aqui, ó, no período de 1950 até atualmente, que esse corpo, esse meio da pirâmide tem se aumentado, o que mostra uma maior parcela de população adulta na atualidade. Agora, o que talvez preocupa, né, e é a base do tema da nossa aula de hoje, é essa população que vem crescendo aqui no topo da pirâmide, o que evidencia a população idosa no Brasil. E como nós podemos ver aqui, essa população, essa faixa etária,
né, ela vem crescendo bastante aí nas últimas décadas, o que gera algumas preocupações. O que tem feito essa mudança na pirâmide etária brasileira, né? É importante nós associarmos aí fatores como processo da industrialização, né, que leva uma maior quantidade de pessoas, né, provoca o êxodo rural, uma vez também que o campo vem se transformando, vem se mecanizando e acaba expulsando essa parcela da população de lá. Então a gente vai ter um fenômeno do êxodo rural e o maior crescimento da população urbana, né? Por mais questionáveis que sejam as condições de saúde na cidade, sabemos que elas são melhores do que no campo, né? Então o acesso ao serviço de saúde ele acaba sendo maior, o que contribui para que a população tenha contato aí com uma medicina que lá no campo não era possível e contribui aí para que a sua expectativa de vida aumente. Então a gente vai ter uma maior parcela de população idosa devido a isso. Sem falar também outros aspectos, como a questão das vacinas, questão do saneamento básico, que gradativamente vem aumentando no Brasil, o que contribui aí também para esse processo de envelhecimento da população. Tudo bem? Algumas consequências desse fenômeno, né? Nós vamos ter aí um aumento de gastos com saúde para idoso, e saúde para idoso ela é mais cara do que a saúde para um jovem, também para um adulto, isso tanto na rede particular e também na rede pública. Por quê? A chance do idoso ficar internado, precisar passar por um procedimento cirúrgico, medicamento que é disponibilizado para idoso, acaba sendo maior do que se fosse para adultos e em alguns casos também para crianças, tudo bem? Por isso que os gastos com saúde para idosos são considerados aí elevados. Prova disso são os planos de saúde. O plano de saúde para o idoso hoje no Brasil, ele é muito mais alto do que se fosse para um adulto aí de uma idade de 40, 50 anos. Redução da população em idade ativa. Na medida em que a população idosa vem aumentando, o número de adultos ele vai vir diminuindo aí, né? E aí o que pode levar essa redução da população em idade ativa, a população que trabalha. Alguns países do mundo, países europeus, Japão, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, já passam por esse problema. Falta mão de obra para o trabalho, né? Faltam pessoas aí para realizar trabalho, pessoas que estejam em idade ativa, certo? E um outro problema também, e esse bastante polêmico, né? Até porque o atual governo, já outros governos vinham, mas esse também vem discutindo aí a questão da reforma na Previdência, alegando o quê? Alegando que a Previdência no Brasil, hoje, ela é deficitária, ou seja, ela mais paga do que arrecada. E isso gera uma série de questionamentos aí que a gente vai estar abordando daqui para frente. Então o governo brasileiro aí vem alegando que o aumento da parcela da população idosa no Brasil tem onerado as contas da Previdência, o que vem provocando um verdadeiro rombo, um verdadeiro caos aí no sistema, né? Como eu disse, então, hoje o governo alega que ele mais paga do que ele arrecada, o que leva aí a esse déficit previdenciário, o que é bastante questionado, né? Porque o governo ele nunca apresentou uma auditoria, né, contas ali reais de como que está a questão da Previdência Social no Brasil hoje, tá? Só para a gente poder entender como que funciona a arrecadação desses recursos para a Previdência, né? E o que é a Previdência Social? A Previdência Social, na verdade, é um órgão federal que administra recursos aí que paga benefícios e direitos aí aos trabalhadores. Entre eles a aposentadoria, a maior parte para aposentadoria, e também, por exemplo, afastamento por problemas de saúde, por acidente, as mulheres que engravidam e afastam por um período, quem vai pagar esses recursos vai ser a Previdência Social. Ela arrecada dinheiro, né, os fundos da seguinte maneira: qualquer trabalhador hoje no Brasil que tenha o trabalho registrado ali em carteira e tal, ele paga mensalmente, ele contribui mensalmente para a Previdência. É uma contribuição próxima de 10% do seu salário, né? Não são contas individuais, esses valores vão para um montante e o governo administra esse valor montante. A questão, então, a polêmica é que o governo alega que devido ao processo de envelhecimento que a população vem passando, hoje o governo mais paga benefícios, principalmente para trabalhadores aposentados, do que arrecada. Mas isso nunca foi comprovado aí através de uma auditoria de contas ali reais que mostrassem se de fato esse déficit previdenciário é verdadeiro ou não, o que gera bastante polêmica, tá?
E, atualmente, então, o governo vem apresentando uma proposta de reforma no sistema previdenciário no Brasil, né? Que, como eu disse, ele se torna bastante polêmico porque ele acaba ferindo alguns direitos, algumas conquistas aí que os trabalhadores obtiveram nos últimos anos. Entre elas, a gente ouve falar aí do aumento do tempo de contribuição, né? O governo fala em aumentar o tempo de contribuição no Brasil para 39 anos, o que seria muito aí de acordo com alguns estudos, né? Ou seja, aumentaria cada vez mais a idade em que o trabalhador estaria de fato aí podendo se aposentar. Uma outra questão que se questiona também, né, que é apresentada como reforma, é o aumento da idade mínima. Esse aumento seria aí para próximo de 65 anos, né? Ou seja, a população se aposentando cada vez mais idosa, já numa idade idosa. Porque temos casos aí de pessoas que se aposentam hoje com 45, 50 anos e que ainda estão em idade ativa. Então, o governo alega exatamente isso, que essas pessoas elas precisam trabalhar mais para poder contribuir mais e, dessa forma, equilibrar as contas da Previdência. Uma outra questão, ponto da reforma também, é a paridade entre homens e mulheres. O governo chega a discutir que os homens e as mulheres eles se aposentem, né, dentro de uma mesma norma, tanto em idade como em tempo de contribuição. Porque hoje no Brasil, as mulheres elas aposentam mais cedo e elas precisam contribuir menos. E o que o governo vem tentando buscar aí é uma possível paridade aí entre a aposentadoria de homens e mulheres no Brasil, tá? Críticas que a gente pode formular a partir do processo dessa reforma, né, dessa proposta de reforma. Primeiro que nós vemos aí uma rigidez muito grande, uma austeridade por parte do governo, né? E muitas vezes o governo quer se espelhar na realidade de outros países, mas países desenvolvidos, como por exemplo a França, como por exemplo a Alemanha, onde a expectativa de vida lá é muito maior, a qualidade de vida das pessoas é muito melhor e as condições de trabalho do trabalhador lá são muito diferentes das daqui também, né? E o governo não se mostra muito preocupado com essas questões, se espelha nos modelos de fora, mas parece esquecer que a realidade aqui é bem diferente do que a realidade lá fora, né? Além dessa questão da rigidez, a gente pode formular algumas críticas aí com relação à expectativa de vida no país. A expectativa de vida no Brasil hoje ela é da casa aí de 74 anos, né? Mas vamos parar para pensar um pouquinho na realidade dessa informação, desse dado. Será que são em todos os municípios brasileiros que a expectativa de vida é de 74 anos? Nós sabemos que em alguns casos ela é superior a isso. Tem municípios no Brasil onde a expectativa de vida hoje se aproxima aí de 85 anos. Mas se pegarmos regiões muito pobres do Brasil, como por exemplo o interior do estado do Piauí ou se não do estado do Maranhão, nós temos casos lá onde a expectativa de vida hoje ela é inferior a 65 anos. Ou seja, o trabalhador de lá, a sua expectativa de vida é menor do que o tempo que ele tem para se aposentar, o tempo mínimo para a aposentadoria, se essa reforma passar, né? Ou seja, é uma questão bastante questionável, porque como é que fica a situação desse trabalhador, né, que ele pode vir a falecer mais cedo, sem ao menos ter chegado à idade mínima para poder se aposentar? Então, um ponto aí para a gente poder questionar. Outra coisa também é a questão da paridade entre homens e mulheres, né? Essa disparidade existe porque muitas mulheres trabalhadoras brasileiras, elas realizam a dupla jornada de trabalho, quando não a tripla jornada de trabalho, né? Mas o que seria essa dupla jornada de trabalho? A mulher trabalha, realiza suas funções de trabalho, depois ela ainda vai para casa, tem que cuidar da casa, do marido, dos filhos, né? Fazer o trabalho doméstico. E quando não, tem 2 empregos e depois ainda também precisa realizar o seu trabalho doméstico. Uma vez que o governo tenta buscar essa paridade, ele esquece da realidade da maioria dessas mulheres brasileiras, né? Aí a gente pode falar assim, mas existe hoje o feminismo, igualdade entre homens, igualdade de gêneros aí, entre homens e mulheres. Concordo e defendo isso, inclusive, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, a realidade ainda não chegou a esse ponto. Nós não temos um equilíbrio de fato disso, onde as tarefas são plenamente divididas entre homens e mulheres, né? Então, esquecer simplesmente, passar por cima disso, também é um ponto bastante questionável. Vale a pena a gente dar uma atenção para isso. E uma outra crítica também que se faz é o seguinte, com relação à aposentadoria de militares.
né? A aposentadoria de militares, ela é diferenciada. Os militares aposentam mais cedo, os militares contribuem por um tempo menor. E a aposentadoria dos militares, ela é vitalícia, né? E quando o governo apresenta esse projeto de reforma, é apenas para os civis, mas não entra na questão dos militares. E quando se questiona, mas e a questão da aposentadoria dos militares? Fala que ela vai ser feita depois da reforma, primeiro a reforma civil, né? Mas por que então já não aplicar duas reformas aí, né? Uma reforma tanto para os civis e já apresentar também a reforma para os militares? Então é um ponto também a ser questionado. Tudo bem?